Glória a Deus, amém? Cumprimento a todos com a paz. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui esta noite, com mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estamos aí no terceiro elo dessa campanha, a minha família no altar do Senhor. Todos que estão aqui com propósito, estão aqui buscando por alguém, E tenha certeza que no momento certo, no momento de Deus, aquilo que você tem apresentado nesse altar, os teus olhos contemplarão o milagre de Deus na sua vida, amém? Então nós estamos aqui, a gente vê que no mundo espiritual, há espírito que tem se levantado nesses dias, que a gente tem, vai estar no quarto elo, da campanha de sexta-feira, rompimento espiritual. Então, a partir da hora que a gente começa a conquistar ambientes nas regiões celestiais, a partir da hora que a gente começa a acessar salas diferentes, o inimigo não fica alegre, não fica contente. Então, é normal, muitas das vezes, o céu de bronze, o bloqueio. Mas uma coisa queridos, nós como intercessores, nós temos que nos posicionar. Nós como os intercessores dessa casa, nós temos que declarar no mundo espiritual. Porque se nós calar no mundo espiritual, do mesmo jeito que nós, muitas das vezes, nós estamos aqui unidos, declarando, fazendo campanha, fazendo propósito, no mundo espiritual, os espíritos, os demônios, unem para parar, para destruir. Mas Deus nos chamou aqui com um propósito, e aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, de estar aqui, de estar intercedendo, de estar aqui nas sextas-feiras, rompimento espiritual. Deus tem começado a fazer grandes coisas na vida de muitas pessoas. Então, querido, todas as vezes que nós chegarmos aqui nas quartas-feiras, não vamos desanimar, vamos nos posicionar, vamos declarar no mundo espiritual, porque os demônios têm se levantado, têm se unificado no mundo espiritual. Então nós como igreja, como intercessor, nós temos que unir as nossas forças e declarar, porque o Senhor tem dado autoridade a você, intercessor. Deus tem dado autoridade a você, obreiro da casa do Senhor. Deus tem confiado algo nas suas mãos, e o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem te outorgado? Eu vou repetir, o que o Senhor tem feito com aquilo que Ele tem nos dado. Então é momento de nós declarar, é momento de nós denunciar, pronunciar o Evangelho, amém? Glória a Deus. Abra a Bíblia, Mateus 7, Mateus 8, 5, Mateus 8, 5, quero agradecer ao pastor pela oportunidade de me confiar ao altar mais uma vez. Falo para os irmãos, toda vez que eu subo aqui, subo com muito temor e tremor, Este altar, Deus está nesse lugar, esse lugar, glória a Deus, como Moisés, falou, quando ele viu a glória do Senhor, que ele ficou todo constrangido, ele falou: Deus está nesse lugar, Deus está nesta casa, Deus está nesse lugar. Todos já tem? Que diz assim, eu vou ler do 5 ao 13, que diz assim, é um texto conhecido, mas quero que você preste atenção. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados à minha disposição, às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. 11. Mas eu vos digo, preste atenção aqui no 11. Mas eu vos digo
que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ó o 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. 13, e aqui eu encerro. Então disse Jesus ao centurião: vai e como crês seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Mediante essa palavra, eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta. Vamos estar passando de versículo a versículo para a gente meditar, né? Queria trazer da parte de Deus algumas chaves, porque como estamos nessa campanha, a minha família no altar, né? Quando o pastor me deu essa oportunidade, essa palavra veio no meu coração, porque a gente vai ver no versículo 6 que aquele centurião, ele rogou, ele pediu ao Senhor algo. Mas me permita a voltar um pouco no texto para a gente chegar aqui. Cafarnaum significa, alguns falam que significa a vila de Naum. Acredito que o profeta Naum viveu nessa vila o tempo quando ele era profeta. E a Bíblia fala que naquele tempo Jesus escolheu Cafarnaum para viver, porque ele estava de Nazaré, ele estava em Nazaré, e durante 3 anos ele viveu em Cafarnaum. E durante esse tempo em Cafarnaum, ele escolheu os discípulos, ele separou Levi, que era cobrador de imposto, que vivia naquela cidade. Ele separou Tiago, ele chamou João, ele chamou André, ele chamou Pedro, que era pescador, porque Cafarnaum era uma cidade portuária, ou seja, onde vinha os contêineres daquela época, né, diferente dos dias de hoje, mas para a gente entender mais, onde descia as mercadorias. Então ali havia uma coletoria de impostos, ali havia vários soldados romanos, né, para cuidar daquela cidade, para receber impostos. Então Jesus escolheu aquela cidade para viver por 3 anos. Ele viveu naquela cidade e escolheu os discípulos. E ali naquela cidade ele operou alguns sinais, alguns prodígios, alguns milagres, né? A gente vê no texto que a cura da sogra de Pedro foi em Cafarnaum. Aquele paralítico trazido por 4, que destampou o telhado, foi em Cafarnaum, onde Jesus estava ensinando. Então ali Jesus operou muitas maravilhas, mas Cafarnaum, o nome que eles dão significa caos, significa bagunça, significa desarrumado. Então foi nesse cenário que Jesus quis entrar, no cenário de desordem. Jesus quis morar numa cidade de desordem. Sabe por quê? Porque onde Jesus entra, ele coloca em ordem. Eu vou repetir. Aonde Jesus entra, ele coloca ordem na casa, porque tinha muitas cidades mais organizadas, mas Jesus escolhe uma cidade que significa desordem, que significa bagunçada, para entrar e fazer a diferença. Foi nesse cenário que Jesus entrou. E começando já o texto, né, eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta, para a gente passar de versículo a versículo, e já entrando no texto, em Mateus 8:5, né, que diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Um centurião era um homem que
cuidava, que tinha autoridade a 100 homens, porque como essa cidade que eu falei na introdução, era uma cidade portuária, era uma cidade que eles recebiam imposto, então tinha várias guarnições, e esse homem era um líder, e esse homem era um homem, nos dias atuais de hoje, para a gente entender melhor, era um delegado da cidade, ele comandava 100 homens, e quando Jesus vem entrando em Cafarnaum, mas da onde que Jesus vinha? Jesus vinha, a palavra de Deus fala que antes desse texto, ele estava no Sermão da Montanha, que é um texto conhecido, aonde ele fala de muitas coisas, aonde ele fala das bem-aventuranças, aonde que a gente começa a meditar, né, na multidão que Jesus estava pregando nos sermões da montanha, que é um sermão cumprido, mas é um sermão penetrante, é um sermão que, quando eu fui olhar atrás, é um sermão que quando a gente entra, parece que a gente entra, a palavra pega a gente de uma forma. Então foi nesse cenário, quando Jesus acabou de pregar o sermão da montanha, é onde que ele entra em Cafarnaum, é onde que ele entra na cidade de desordem, e chega um homem, um delegado da cidade, e prostra aos pés de Jesus. O que ele diz? Versículo 5, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, versículo 6, e dizendo, Senhor, o meu criado já está em casa paralítico e violentamente atormentado. Queridos, imagina o cenário, um centurião, um delegado da cidade, chegando em Jesus e pedindo para um servo deles. Imagina os patrícios, imagina os outros centurião, o que ia falar para aquele centurião. Mas só que quando eu preciso de um milagre, o que eu tenho, o que eu sou, o meu título não serve de nada. Eu vou repetir, quando eu preciso de um milagre, eu não importa o que A vai falar, o que B vai falar, o que C vai falar. O que importa é o que eu preciso. Aquele centurião, ele sabia o que ele precisa. Ele sabia o que ele precisa. Olha o versículo 6, que diz assim, o meu criado já está em casa paralítico e violentamente atormentado. Eu me identifico com a primeira coisa. A primeira coisa que eu me identifico com o centurião, ele trouxe algo que ele precisava diante do Senhor. Eu vou repetir, você não entendeu. O centurião trouxe algo que ele precisava, é onde que eu me identifico, é a primeira chave. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trazendo a cada dia no altar aqui do Senhor, trazendo pedido. Foi o que o centurião declarou naquele dia. Hoje, por forma diferente, nós estamos trazendo no altar do Senhor, mas naquela ocasião, aquele centurião, ele apresentou ao Senhor a causa dele. Ele apresentou, Senhor, a minha causa é essa, a minha dificuldade é essa. É o que nós estamos fazendo aqui a cada quarta-feira, colocando diante do altar do Senhor a minha e a sua família. A cada quarta-feira. Nós estamos hoje no terceiro elo dessa campanha. No terceiro elo, a Bíblia fala que o fim das coisas são melhor do que o início. Sabe por quê? Porque são poucos que chegam até o fim. No meio da caminhada, muitos param, muito começa a estagnar. Mas aquela pessoa que tem um foco, aquela pessoa que é determinada, ela cruza as 7 quarta-feira e chega no final. Esse centurião, a segunda coisa que eu me identifico com ele estava intercedendo por alguém. Eu vou repetir. Ele não estava pedindo para ele estava intercedendo por alguém. Ele estava pedindo para o servo. A terceira coisa que eu aprendo no versículo 6 é que ele se importava as pessoas do seu convívio.
Porque ele podia muito bem importar com os outros delegados ou com os outros centuriões, que era o mesmo naipe dele, mas ele estava preocupado com o servo dele. Ele estava preocupado com aqueles que muitas das vezes é rejeitado. Ele estava preocupado. Ele não estava pedindo por ele. Ele estava pedindo para o servo dele. Olha o contraste. Olha o contraste do texto. O servo dele estava paralítico e atormentado em casa. E ele estava rogando. Há dois cenários. Ele estava rogando para o servo dele, e o servo dele estava na casa paralítico. Olha o cenário. É paralelo a Jairo, daquele texto da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala que Jairo estava adorando aos pés de Jesus. Mas só que quando ele olhava para a casa dele, tinha algo morrendo. Mas ele estava adorando. Esse centurião, o servo estava paralítico, estava atormentado, mas ele estava rogando. Talvez você está aqui nesta noite, pedindo por alguém, você está aqui, ouvindo a palavra de Deus nesta noite, mas quando você olha para a sua casa, quando você olha para a sua família, você fala: Senhor, está morrendo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Eu vim pregar para você nesta noite. Deus está no controle dessa situação. Eu quero te falar nesta noite, o propósito, aquele que vai até o fim, aquele que anda uma milha mais, aquele que fala sim ao chamado, esse que quem vos fala essa noite. Certo tempo passado, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. A minha esposa, ela começou a fazer uma campanha. O pastor da igreja dela lançou um propósito, como o nosso pastor lançou esse propósito, a minha família no altar. Um tema parecido com esse. A minha esposa agarrou a visão. E ela nós morávamos em Goiânia, e ela pegava um ônibus, e ia no centro da cidade. E tinha vezes que o culto acabava tarde, e ela me ligava, e eu com carro e moto na garagem, e eu implicando ela, falando para ela: não adianta você fazer campanha, eu não vou voltar para a igreja, não adianta. Eu falava para ela, eu era conhecedor da palavra, mas meu coração estava duro. E quando o culto acabava tarde, lá os ônibus, até 10 horas, e ela me ligava: meu bem, o culto acabou tarde, vem me buscar. Eu ia buscar ela, só que eu falava para ela assim: agora você vai vir de a pé. Eu falei para você não ir fazer campanha, você está perdendo tempo. Eu fazia ela chorar e ia lá buscar ela. E voltava falando tantas coisas para ela. Eu colocava som alto e vinha falando, mas ela perseverou. Ela perseverou. Um dia testificou que o pedido dela foi: Senhor, eu quero que meu esposo, ele ama mais a Deus do que mim, do que eu. O pedido dela foi esse. Ela fez a campanha. Ela fez a campanha, eu implicando nela, eu falando. E está aqui hoje o resultado. E hoje eu faço a campanha por ela. Meu pedido é: Senhor, eu quero ela no altar do Senhor. Queridos, então não desista. Eu não sei quem você tem colocado nos caminhos do Senhor. Nós não estamos aqui de quarta-feira passando o tempo. Nós não estamos aqui brincando, nós estamos declarando. Deus honra a proposta a partir da hora que nós honramos o propósito. Então, se hoje eu estou aqui, eu sou fruto de o que ela fez para mim no passado. Então eu não vou deixar barato, eu estou colocando a vida dela dia a dia no altar, porque no momento de Deus, no momento certo, ela vai estar aqui junto comigo, caminhando,
porque o que ela fez para mim eu vou retribuir. Queridos, eu não sei quem Deus tem colocado no seu coração, se é seu esposo, se é sua esposa, se é seu filho, se é seus pais, mas continua acreditando, continua acreditando, continua acreditando, porque no meu pensamento, eu como conhecedor da palavra, eu tinha em mente, eu só vou pela dor, eu tinha na minha mente que eu só ia pela dor, porque as coisas do mundo me atraíam, as coisas do mundo me atraíam, mas só que Deus me pegou de uma forma diferente, Deus me pegou com amor, Deus me pegou com constrangimento, Deus fez, Ele me mostrou o amor dele assim, que eu falei, uau, que amor é esse? Ele não me julgou pelas coisas que eu fiz, por onde eu andei, Ele só falou assim, filho, hoje eu tenho um novo caminho para você, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, e hoje eu estou aqui como pregador da palavra do Senhor, e hoje o Senhor me levantou como uma voz profética nessa cidade, querido, e hoje o Senhor tem me colocado em ambientes diferentes, e hoje o Senhor tem elevado níveis, querido, hoje, muitas das vezes, quando eu olho o cenário, quando eu olho para a minha vida, muitas coisas, parece que quer me puxar para trás, mas tem algo no meu coração que faz eu andar uma milha mais, tem algo no meu coração, querido, que faz eu andar uma milha mais, que faz eu declarar sobre a minha casa, que faz eu declarar sobre a vida de cada pessoa que está fazendo essa campanha. Querido, nós estamos aqui dia a dia, nós não, como eu falei antes, nós não estamos brincando, tem cada semana uma pessoa responsável por isso aqui, por levar os pedidos, por orar, por jejuar. E quando não está com um, está com o outro, mas nós temos orado, querido, se hoje é o terceiro elo, talvez hoje você pode receber um telefonema, eu vou repetir, talvez hoje você pode receber um telefonema, querido, talvez hoje o Senhor comece a agir na sua vida hoje, e voltando aqui para o texto, versículo 7, a hora passando. E disse Jesus, eu irei e lhe darei saúde. Jesus se prontificou na hora. Jesus se prontificou. Sabe por quê? Porque esse centurião, ele tinha crédito com Jesus. Esse centurião, quando Jesus falou, Senhor, vai na minha casa, Jesus falou assim, na verdade, ele não pediu Jesus para ir lá na casa dele, né? O texto é claro. Quando ele expressa o que ele está passando, o servo dele, Jesus, fala, eu irei e lhe darei saúde. Só que ele responde algo bem interessante, que ele diz assim, no versículo 8, e respondendo o centurião, e diz, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu Criador sarará. Sabe o que Jesus está falando em outras palavras? Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha casa. O Senhor é bem-vindo na minha casa. Mas eu acredito tanto na sua palavra dita. Eu acredito tanto na sua palavra dita, que o Senhor liberar apenas uma palavra, eu sei que quando eu chegar lá, ele vai estar curado. A fé desse centurião chamou a atenção do Senhor. A fé desse centurião chamou a atenção dos céus, querido. O que você tem feito para chamar a atenção do céu sobre a sua vida? O que eu tenho feito para chamar a atenção do céu sobre a minha vida, querido? É atitude. 3 coisas que eu vejo. 4 características que eu vejo nesse centurião. A primeira, o temor. Por quê? Porque ele falou assim, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. A primeira característica que eu vejo, ele reconhecia que ele não era digno de Jesus entrar na casa dele. Sabe por quê? Quando eu reconheço, é porque eu estou alinhado com a vontade de Deus. Quando eu consigo enxergar as minhas imperfeições, quando eu consigo me olhar e ver as minhas falhas, eu deixo de apontar, eu deixo de acusar, e eu começo a olhar para mim. Então o temor de Deus havia sobre esse centurião.
É o que nós precisamos esses últimos dias, querido. A igreja do século 21, ela precisa atuar com temor a partir da hora que eu busco a face do Senhor. Muitas pessoas têm sido atraídas pelas mãos, é o que Ele pode fazer, é o que Ele pode me proporcionar. Mas a partir da hora que eu começo a buscar a face, a partir da hora que eu começo a ter um encontro com Deus, o temor de Deus, ele começa na minha vida. A segunda característica que eu vejo, a determinação. Ele estava determinado. Quem é determinado, ninguém tira o teu foco, querido. Por mais que você entra numa onda que é contra, você consegue romper, você consegue chegar aonde o Senhor tem colocado no seu coração. Esse centurião, ele era determinado. Seja determinado nessa bênção, seja determinado nesse propósito, seja determinado na oração, seja determinado na palavra, seja determinado na oração por essa pessoa que você tem colocado nos caminhos do Senhor. Esse centurião, ele sabia que a libertação, que a cura, só vinha de Jesus. A terceira característica foi o que eu já falei, ele se importava com quem estava ao redor dele. Agora a quarta característica era a fé. A fé dele era singular. O que é fé singular? Uma fé única, uma fé diferente. Porque muitas das vezes eu e você precisamos de ver para nós avançar. Muitas das vezes nós precisamos de ver para crer. Esse centurião, ele declarou: Senhor, não precisa do Senhor entrar na minha casa, mas o Senhor vai liberar uma palavra, porque eu sei que quando eu chegar lá, ele vai estar curado. Queridos, a palavra que está sendo liberada aqui nessa noite é palavra de restituição, é palavra de restauração, é palavra de alinhamento, querido. E o versículo 9 diz assim: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao criado faz isto e ele faz. Em outras palavras, eu tenho autoridade porque foi me dado pelo imperador, mas a minha autoridade é limitada. Mas o Senhor tem o poder de mudar essa situação. Eu vou repetir. A minha autoridade é limitada, mas o Senhor tem o poder de mudar essa situação. O centurião, ele soube discernir o poder e a autoridade. A autoridade que o centurião tinha era outorgada pelo imperador. Era limitada. Mas ele estava declarando que a autoridade que ele tinha não tinha poder de mudar nada na vida dele. Eu vou repetir. A autoridade que o centurião tinha não tinha poder de mudar nada na vida dele. O que tinha poder de mudar na vida dele era o poder de Jesus. Queridos, você tem autoridade de pegar o despertador e colocar ele para despertar, para você acordar. Mas ele não tem o poder de te levantar. Ele não tem o poder de te levantar, porque o poder só vem de Deus. E esse centurião, ele reconheceu isso. Ele reconheceu que Jesus tinha poder. Jesus tinha poder para operar o milagre. Queridos, Jesus tem o poder de resgatar, de restaurar, de restituir a sua família, a sua casa, o que você tem colocado nesse altar. E o versículo, já estou encerrando, queridos, me dá só mais 5 minutos, já está encerrando. E o versículo 10 diz assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Queridos, as pessoas que mais chamaram a atenção de Jesus foram as pessoas anônimas, as pessoas sem princípio de dias e fim de dias. Não foram judeus, foram a mulher cananeia, que é uma mulher que o texto nem quis escrever o nome, nem esforçou para escrever o nome. Foi aquela mulher pobre que deu as 2 moedas, a única que tinha, que chamou a atenção de Jesus. Então eu vejo que as pessoas anônimas, ou seja, as pessoas de fora, chamam mais atenção de Jesus, desculpa, do que nós. Por que muitas das vezes nós entramos ano e sai ano e não recebemos nada? E vem uma pessoa como numa campanha dessa, vem cá, faz os 7 dias e sobe no altar e testifica: pastor, eu fiz a campanha, eu quero testificar, eu fiz a campanha pelo meu esposo, pela minha esposa, e ela foi resgatada. E nós passamos o tempo e não acontece nada na nossa vida, nada, acontece nada. Então, Jesus, ele admirou da fé dessa mulher, né? Então, o que eu vou fazer hoje para me chamar a atenção do Senhor? Queridos, é tempo de sairmos da fila da bênção, nós como igreja, e entrar na fila do propósito. E qual que é a fila do propósito? É a fila da filiação, do filho. Você é filho, você é filha, querido. Tudo aquilo já foi conquistado, tudo aquilo já foi liberado. Sabe o que falta? Eu e você tomar posse. Sabe o que falta? Eu e você nos posicionar. Porque senão o tempo vai passar e nós não vamos receber nada espiritualmente, nada, muitas das vezes financeiramente, por falta de fé. Agora vai apertar um pouquinho, tranca as portas aí, Anderson. Está trancado? Presta atenção. Mas digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Queridos, não é eu que estou falando, olha o que a Bíblia fala. Vai vir gente do Oriente e do Ocidente, Jesus está falando, e se ajuntarão e se assentarão no reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Então, eu aprendo aqui que a fé me coloca perto de Deus. Quando eu acredito, quando eu tiro a incredulidade, quando eu tiro o foco nas pessoas e foco em Deus, quando eu acredito nas promessas de Deus, eu me alinho com a vontade de Deus. Porque, olha o próximo versículo, que é o 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha tanto que o texto é claro, isso é Jesus que está falando. Vou falar nos dias de hoje, Jesus está falando, então a igreja será lançada nas trevas exteriores. Por quê? Por falta de fé. Jesus está falando aqui de fé. Então, queridos, é tempo de nós ativar a nossa fé. É tempo de nós acreditar no sobrenatural. É tempo, querido, nós pisar, partir para o sobrenatural, partir para o tudo de Deus, querido. Por que muitas pessoas vivem no superficial? Porque deixou de crer, porque deixou de buscar. Mas Deus tem coisas novas para você. Deus te espera para o sobrenatural. E aqui eu concluo, no versículo 13, que diz assim: então Jesus disse ao centurião: vai e como creste, seja feito a tua vontade. O tamanho do seu milagre é o tamanho da sua fé. Eu vou repetir. O tamanho do seu milagre é o tamanho do seu milagre é o tamanho da sua fé. Qual o tamanho da sua fé, querido? Exercita a sua fé. Porque se eu acreditar só naquilo que eu vejo, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que esperam. É aquilo que eu não estou vendo, mas eu estou acreditando. Continua, querido, acreditando na salvação da sua família. Por mais que a circunstância está difícil, a cada dia que passa,
parece que está mais difícil, mas continua acreditando. Isso é fé. Isso é fé, você adorar antes da hora. Muitos adoraram a Deus depois que viram o milagre. Miriam foi uma. Ela adorou quando já tinha atravessado o Mar Vermelho, já estava do lado de lá. Mas a palavra de Deus fala: cante, ó estéril que não deste a luz, cante agora. Cante agora, antes do menino nascer. Está gerando, está aí dentro. Foi Ele que colocou em você esse desejo de fazer a obra de Deus, esse desejo de avançar. É Ele que tem colocado. É Ele que está gerando em você, querido. E no momento certo vai vir a luz, vai vir à tona. Fique de pé nesta noite. Fique de pé nesta noite. Fique de pé, querido, nesta palavra, querido. Ativa a sua fé nesta noite. Olha, esse homem, ele era gentil, ele não conhecia de lei. Esse homem não conhecia dos preceitos. Mas ele quebrou o protocolo. Quebra o protocolo nesta noite. Quebra o protocolo nesta noite. Você veio muito armado, você veio muito preparado. Desarma. Se você estiver armado desse jeito, você vai voltar do mesmo jeito. Eu te convido nesta noite a desarmar. Quebre o protocolo nesta noite. Feche teus olhos. Feche teus olhos, querido. Glória a Deus, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, eis aí, meu Pai. Meu Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, meu Pai. Senhor, eu tentei, meu Pai, transmitir, meu Pai. Meu Deus, ativa essa pessoa, meu Pai. Meu Deus, o Senhor falou no meu coração, meu Pai. Tem pessoa cabisbaixo, meu Pai. Meu Deus, tem pessoas que estão caminhando por caminhar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ativa, meu Pai, este homem, ativa essa mulher, meu Pai. Ela precisa sair daqui ativada, meu Pai. Meu Deus, essa palavra precisa penetrar no coração deste homem, precisa penetrar no coração desta mulher, meu Pai. Meu Deus, ativa os intercessores desta casa, meu Pai. Meu Deus, eles têm baixado a guarda, mas nesta noite, meu Pai, que haja unção de rompimento na vida desse intercessor, meu Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, ativa, meu Pai. Ativa essa mulher, meu Pai. Ativa esse homem, meu Pai. Começa a mover os céus, meu Pai. Começa a mover os céus sobre a vida desse homem, meu Pai. Começa a trabalhar nesse coração endurecido nesta noite, meu Pai. Esse coração enrijecido, meu Pai. Meu Deus, que a palavra muitas das vezes tem sido difícil de entrar pela incredulidade, meu Pai. Mas nesta noite, meu Pai, a tua palavra vai ser como penha, vai ser como martelo, meu Pai, que esmiuça a penha, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai.